E o terceiro ponto que eu coloco aqui, quarto ponto que eu coloco aqui, é que procurar um sócio não começa realmente com a busca, ele começa com uma autoavaliação. Você precisa entender muito bem se você está pronto para isso, se você fizesse, se alguém fizesse esse mesmo convite que você está pensando em fazer para essa outra pessoa, se você aceitaria. Afinal, se você mesmo não compra a sua ideia, por que você acha que você vai conseguir convencer uma outra pessoa a comprar ela? É muito, muito difícil, né? E a gente coloca aqui, quais seriam as condições que você consideraria justas para aceitar esse tipo de oferta? Então, você já pensou se você vai oferecer para ele um percentual justo, se você vai falar para essa pessoa que os dois vão ter as mesmas regras, ou se você está chamando um sócio, mas na verdade você queria um empregado. Então, é bem importante ter noção do que você está fazendo aqui, muito importante você ter uma noção do porquê que você está chamando e ter essa segurança, né? Essa certeza do que você quer fazer. E suas habilidades e as habilidades que você precisa complementar também são essenciais quando você está buscando um sócio. Então, você precisa se conhecer. Eu sou bom em vendas, por exemplo, eu sou bom em negociação, mas eu não entendo quase nada de programação. Eu não sei programar, eu consigo olhar o que uma outra pessoa está fazendo e opinar se aquilo ali faz algum sentido, não faz algum sentido, se ele está usando uma ferramenta que faz sentido ou se ele está usando uma tecnologia que é obsoleta. Então, quando eu vou começar um negócio que tem como fim, por exemplo, tecnologia, eu sei que eu preciso de alguém com stack de tecnologia para ser meu sócio. A mesma coisa precisa estar bem claro para vocês. Não adianta, eu estudei administração, eu vou chamar meu amigo, que a gente sempre fazia trabalho em dupla, para fazer isso em conjunto que vai dar certo. Não, vocês têm que considerar as habilidades. Vocês têm que considerar essas linhas de raciocínio, quem são essas pessoas que você está chamando, se elas vão ser simplesmente um reforço daquilo que você já acredita, que não vai adiantar nada, duas pessoas pensando exatamente igual só vai levar a mais problema, porque uma vai reforçar aquilo que a outra está pensando e vocês vão pouco pensar nas outras alternativas. Você é realmente uma pessoa que pode agregar com relação a isso. Isso tudo partindo de um pressuposto bem importante, né? Você já tem uma ideia. Tem muita gente que fala, eu gostaria de empreender, eu estou imaginando fazer alguma coisa, mas e estou procurando um sócio. Aí você pergunta, tá, mas o que você quer fazer para ver se eu conheço alguém para poder te indicar e tudo mais. E a pessoa fala, eu não sei ainda, eu quero fazer alguma coisa com o mercado de agricultura, porque a agricultura no Brasil é um baita mercado e eu quero fazer. Mas se pergunta para a pessoa, tá, mas o que você tem a ver com a agricultura? O que você sabe disso? Ou o que você traz de bagagem que uma outra pessoa gostaria de ter você como sócio? A pessoa fala, nada. Eu ouvi falar que é bom e como eu nasci em Ribeirão Preto, eu tenho certeza que eu fui destinado a ser o dono da próximo unicórnio no Brasil que saiu de Agritech. Então, nessa linha, né? Vale muito a pena você se entender antes de procurar outras pessoas e se vender para elas, né? E quando você está começando essa jornada, você vai ver que algumas coisas você acaba falando com essas pessoas e que são bem importantes e que você precisa conhecer para fazer uma boa conversa, uma boa negociação e até para explicar coisas, porque provavelmente o seu sócio não conhece disso, não foi sócio de alguém, de uma empresa desse tipo, e vocês vão precisar se guiar assim, por boas práticas do mercado, que facilita também a captação de recursos e todo o restante da jornada, né? Então, eu coloco aqui que esse quinto passo é o acordo pré-nupcial. Esse acordo pré-nupcial, eu coloquei aqui que é como a gente chama os acordos relacionados antes do casamento, né, onde você determina as regras dele. Ele é bem parecido para investir para sócios que estão começando um negócio em conjunto. E o vesting é uma das principais ferramentas. O vesting, se vocês não conhecem, eu sugiro realmente que vocês pesquisem um pouco, tem bastante literatura online a respeito disso. Também vou adicionar algumas aqui para vocês poderem clicar ou uma lista de referências bibliográficas, tranquilo. Mas o vesting, ele é basicamente o acordo de como vai funcionar para você ter direito à participação que você está pedindo, ou que você está solicitando. Quando você fala sobre essa participação, sobre esse vesting, você fala sobre quais vão ser as regras disso. Em geral, um contrato de vesting, ele tem um período onde você vai estar trabalhando para ter aquele direito, para adquirir aquele direito, e você tem um prazo onde você está ganhando mais daquele direito ao longo do tempo. Vale bastante a pena olhar isso, ele ajuda muito em várias situações. Por exemplo,
Começa em uma empresa, eu e um amigo, e nós dois assinamos um contrato de vesting que estabelece que só depois de 2 anos a gente vai começar a ganhar as cotas dentro daquela sociedade, para depois de 5 anos nós termos 50-50 dentro daquela empresa. Se esse amigo meu, em 1 ano, ele ganha numa Mega Sena e não quer mais trabalhar comigo, se eu tenho um contrato desse, a empresa volta a ser 100% minha e eu posso buscar uma outra pessoa para ser meu sócio para a gente evoluir com isso. Se eu não tenho um acordo de vesting arrumado com essa pessoa, o que pode acontecer? Daqui a 1 ano, ele trabalhou para caramba durante esse ano. Aí ele vai falar ganhando na Mega Sena e ele não quer mais trabalhar. Mas ele também não quer largar totalmente a participação dele. Aí você vai ter um problema. Porque ninguém vai investir numa empresa que é só de 50% de uma pessoa que trabalha e 50% de outra que ganhou na Mega Sena e não quer sair porque acredita que o que fez tinha algum valor. Ela está errada? Está certa? É muito discutível. Mas se vocês tiverem tudo acordado desse momento, facilita muito toda a relação futura. E desculpa a gente porque tocou um pouquinho o telefone. Vamos torcer para o pessoal editar e gostar mais dessa versão do que qualquer uma outra. Se não, peço desculpas a todos. O pessoal com quarentena ficou mais tranquilo, né? Então, hoje em dia, às vezes, um cachorro latir ou um telefone tocar é mais aceito, né? Bom, vamos lá. Tamanho da participação. Por que isso é importante se discutir antes de casar, né? Antes de virar sócio? Você precisa saber o quanto você vai dar de participação para essa pessoa. Se ela vai ser uma pessoa que vai ter uma participação equalitária, se vai ter exatamente a mesma coisa que você, se ela vai ter menos, quanto que ela vai ter, o que vai acontecer caso vocês busquem outros sócios, como que isso vai ser dividido. Tudo isso é importante entrar em acordo, porque muda bastante a dinâmica do relacionamento e pode ser a diferença entre uma pessoa aceitar ser seu sócio ou não aceitar ser seu sócio. Então, é bem importante dar uma olhada em relação a isso. Acordo de cotistas são as regras básicas da sociedade, então o que cada um pode comprar sem pedir autorização para o outro, o que acontece se os dois precisam assinar em conjunto para tomar uma dívida, para tomar uma decisão, ou se isso é feito individualmente. Tudo isso tem que estar no acordo de cotistas, basicamente a regra desse casamento, né, o acordo de cotistas. Então, vale bastante a pena estudar, fazer com bastante calma. Muita gente passa e fala, não, vou fazer meu contrato social com um contador. Assim, existem contadores e contadores, existem contadores excepcionais que são melhores do que advogados, vai ter gente que vai me xingar aqui por causa disso, não tenho nada contra a OAB, tá? E existem contadores que não sabem o que estão fazendo, que estão usando um modelo de junta comercial que não é satisfatório e que, na verdade, vai atrapalhar o negócio. Então, sugiro realmente vocês analisarem, sentarem com o advogado, que em geral vai resolver o problema de vocês, para entrar em acordo sobre quais são as regras desse acordo de cotista. Tá? E o último, arbitragem, é um tema que se fala bastante, que é bem importante com relação a sucesso de um negócio quando surgem conflitos, que é uma mediação profissional para chegar a uma decisão. Então, do mesmo jeito que você tem um juiz, por exemplo, quando você entra com um processo contra uma pessoa ou contra uma empresa, que vai determinar se você está certo, se você está errado, se aquilo que você está pleiteando é válido ou não é válido, quando a gente fala sobre arbitragem, é basicamente a mesma coisa, só que num modelo que funciona. Você paga por volta de R$10.000 numa arbitragem online, vou sugerir algumas. Numa arbitragem online, você vai enviar todos os documentos que comprovam a sua versão, a outra pessoa vai enviar todos os documentos que comprovam a versão dela, e um árbitro, que vai ser eleito pelos dois, ou pela plataforma, dependendo de como vocês colocarem isso dentro da causa arbitral, ele vai tomar a decisão, vai falar, o Rafael está certo por isso, isso, isso. Ou o Guilherme está certo por isso, isso, isso. Ou Miklos está certo por isso, isso, isso. Comecei a citar sócios aí, espero não gerar problema só por causa disso. Aliás, estamos falando aqui dos problemas, né? Mas a arbitragem ela serve para isso, trazer uma decisão rápida, menos de 30 dias você resolver o problema, e não fica aquela coisa de, eu vou te processar, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 2 anos, quando um juiz de verdade julgar o caso, é que alguém vai saber quem está certo. Não, a arbitragem pode ser uma coisa de uma boa. Quantas pessoas não já sonharam em poder falar para alguém, ou para um sócio, assim, olha, eu não concordo, você também não, a gente está em divisão. Vamos chamar alguém para decidir? A arbitragem é exatamente isso feito de maneira profissional. Então, vale muito a pena, por favor, coloquem isso nos seus contratos de vesting, coloquem isso nos seus contratos sociais. Isso facilita muito a vida e é muito bem visto por investidores, porque a gente sabe que se der algum problema, resolve em 30 dias e não daqui a 2 anos por um juiz
que simplesmente vai dizer alguma loucura e que vai passar para uma segunda, para uma terceira, quarta instância, quarta não, segunda instância, ou uma suprema, mas ainda assim é problema, entendeu? Muito mais fácil ter arbitragem.